Há algo sobre a floresta que sempre me incomodou, mas nunca soube exatamente o que era. Talvez fosse o silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia errado, como se algo estivesse faltando. A floresta deveria ser cheia de sons, o vento soprando através das árvores, animais pequenos correndo pelas folhas secas, pássaros cantando ao longe. Mas aquela floresta não tinha nada disso. Era como se tudo dentro dela estivesse congelado, preso em uma quietude mortal. Mesmo assim, decidi entrar. Eu, Lara, sempre fui fascinada por histórias antigas. Minha paixão por lendas locais me levou a investigar lugares abandonados, ouvir contos de moradores e às vezes até buscar uma explicação para os mistérios que cercavam essas histórias. Mas nunca tinha ido tão longe até aquela noite. Meu amigo Daniel, o aventureiro entre nós, insistiu que deveríamos explorar a floresta atrás da cidade, onde se dizia que uma casa antiga e amaldiçoada estava enterrada sob camadas de folhas e trepadeiras. Todos conheciam a lenda. A casa na floresta, abandonada há décadas após um misterioso desaparecimento, agora era evitada por todos os moradores. Os boatos diziam que as famílias que moravam lá desapareceram sem deixar rastro. Os relatos falavam de vozes à noite, sombras espreitando pelas janelas e gritos abafados que vinham das paredes. Era o tipo de história que nos atraía. Eu não deveria ter aceitado o desafio, mas a ideia de desvendar o mistério foi mais forte. Era uma noite fria de outono quando fomos até lá. Daniel, sempre corajoso, ia na frente, enquanto eu e Cláudia seguíamos logo atrás. O caminho pela floresta era escuro, com as árvores altas bloqueando a luz da lua. Nossas lanternas mal iluminavam os galhos retorcidos que pareciam nos observar de longe. O ar estava pesado, e eu sentia como se algo estivesse nos observando, embora eu não pudesse ver nada. A cada passo, o silêncio da floresta parecia mais sufocante. Depois de uma caminhada que parecia interminável, avistamos a caça. Era exatamente como as lendas descreviam. Uma estrutura velha, quase caindo aos pedaços, com janelas quebradas e portas cobertas de musgo. As trepadeiras subiam pelas paredes, como se estivessem tentando sufocá-la. A porta principal estava entreaberta, como se nos convidasse a entrar. Daniel foi o primeiro a passar pelo portal, seguido de perto por Cláudia, enquanto eu hesitava por um momento antes de seguir. Lá dentro, o cheiro de mofo e madeira apodrecida era intenso. Nossas lanternas mal iluminavam os corredores longos e estreitos. As paredes estavam cobertas de marcas, como se algo ou alguém tivesse arranhado desesperadamente. O chão rangia a cada passo, e os ecos de nossos movimentos pareciam se multiplicar pela casa. Enquanto explorávamos, começamos a ouvir sons. No início, eram fracos, como passos suaves no andar de cima. Daniel, sempre curioso, subiu as escadas primeiro e Cláudia foi atrás dele. Eu, porém, me detive no corredor principal, observando os cômodos ao redor. Havia algo profundamente perturbador na atmosfera daquele lugar. Parecia que a própria casa estava viva, observando nossos movimentos. De repente, um barulho alto ecoou pelas paredes. Era como se algo tivesse caído no andar de cima. Corri para ver o que havia acontecido, encontrando Daniel e Cláudia parados diante de uma porta. Eles estavam imóveis, os rostos pálidos, os olhos arregalados de puro medo. Quando me aproximei, vi o que eles estavam olhando. A porta levava a um quarto que parecia ter sido deixado intocado por décadas. Mas o mais perturbador era o que estava no centro do cômodo. Havia um círculo desenhado no chão com símbolos estranhos e velhos. No centro, um baú antigo, fechado por uma corrente enferrujada. Daniel, ignorando qualquer bom senso, se aproximou e começou a mexer nas correntes. "Isso é incrível, deve ter algo de muito valor aqui", disse ele, com um brilho de excitação nos olhos. Eu queria impedi-lo, dizer que deveríamos sair imediatamente. Mas antes que eu pudesse falar,
A corrente se soltou e o baú se abriu com um rangido alto. O que saiu de dentro do baú foi o início do nosso pesadelo. Primeiro, um cheiro horrível, como carne podre, encheu o quarto. Em seguida, algo que parecia uma sombra saiu lentamente do baú, movendo-se como uma fumaça densa. Mas não era apenas uma sombra. Ela tinha uma forma, algo quase humano, mas distorcido. A coisa se ergueu diante de nós. E por um momento, o tempo pareceu parar. Ninguém conseguia se mover. O ar ficou gelado e uma sensação de desespero absoluto tomou conta de mim. E então, a coisa atacou. Daniel foi o primeiro a gritar. A sombra o envolveu e ele começou a se contorcer de dor, como se algo estivesse rasgando sua alma. Cláudia tentou correr, mas a porta se fechou violentamente, como se a própria casa estivesse nos aprisionando. Eu não conseguia fazer nada além de assistir, paralisada pelo medo, enquanto Daniel caía no chão, imóvel. A sombra então se voltou para nós, e eu soube, naquele momento, que não sairíamos dali vivos. Cláudia começou a bater desesperadamente na porta, gritando por ajuda, mas estávamos completamente isolados. O silêncio da floresta do lado de fora parecia zombar de nós. A coisa se aproximava lentamente, seus contornos distorcidos se movendo de forma antinatural, como se não obedecesse às leis da física. O terror em seus olhos refletia o meu próprio. Quando a coisa estava quase alcançando Cláudia, algo inacreditável aconteceu. As paredes da casa começaram a vibrar, como se estivessem prestes a desmoronar. O chão sob nossos pés tremia, e um som horrível, como metal rangendo, ecoava por toda a casa. Foi então que, pela primeira vez, ouvimos vozes, sussurros vindos de todos os cantos, sussurrando palavras em uma língua que não entendíamos. Num ato de puro desespero, agarrei a lanterna de Daniel e iluminei a sombra. Para minha surpresa, a luz pareceu perturbá-la. Ela se retraiu, emitindo um som horrível, como um grito, e desapareceu momentaneamente. Sabíamos que aquela era nossa única chance. Empurrei Cláudia para fora do quarto, e juntas corremos pelas escadas abaixo, em direção à saída. A casa inteira parecia estar viva. Os corredores se alongavam e as portas batiam, tentando nos impedir de escapar. Mas, com uma força que eu nem sabia que tinha, consegui arrombar a porta da frente, e nós nos jogamos para fora, caindo no chão frio da floresta. Quando olhamos para trás, a casa parecia diferente. Não havia mais luzes vindas de dentro, e o silêncio da floresta havia voltado. A única coisa que restava era o baú, ainda entreaberto, na varanda da frente, como uma armadilha esperando pela próxima vítima. Nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Daniel nunca foi encontrado, e a polícia encerrou o caso como um desaparecimento misterioso. Cláudia e eu seguimos com nossas vidas, mas algo dentro de nós mudou para sempre. Sabíamos que, por mais que tentássemos esquecer, a casa na floresta ainda estava lá, esperando. E o pior de tudo, sabíamos que nunca deveríamos ter aberto aquele baú. Você já esteve em uma floresta à noite? Não falo de trilhas turísticas, nem daqueles bosques que ficam perto da cidade. Estou falando de uma floresta de verdade, longe da civilização, onde o vento sopra através das copas das árvores, como sussurros distantes, e o som dos animais à noite ecoa como se o próprio chão estivesse vivo. Pois bem, eu já estive em uma dessas florestas, e o que aconteceu comigo e com meus amigos naquela noite é algo que nunca mais quero reviver. Tudo começou quando decidimos acampar na floresta de Araponga. Tínhamos ouvido várias lendas sobre o lugar, mas achamos que não passava de exagero. Sabe como é? Cidade pequena, interior. As histórias se espalham e ganham vida própria. Diziam que a floresta era assombrada, que as pessoas desapareciam por lá sem deixar vestígios, mas nós éramos
jovens inconsequentes e talvez um pouco arrogantes. Pensamos que essas histórias eram apenas superstições locais, algo para assustar turistas ou manter crianças longe da mata densa. Éramos 5: eu, Pedro, Carolina, João e Marcela. Já tínhamos feito outras viagens juntos, mas essa seria especial. A floresta de Araponga não era um destino turístico comum. O acesso era difícil e não havia sinal de celular a quilômetros de distância. Mas isso era parte do charme. Queríamos nos desligar do mundo, nos conectar à natureza de forma genuína. Mal sabíamos o que estava nos esperando. Chegamos lá por volta do fim da tarde. A entrada da floresta era uma trilha estreita, mal cuidada, cercada por árvores altas que pareciam tocar o céu. O ar era pesado, como se a própria floresta estivesse nos avaliando, nos julgando por ousar pisar em seu território. Pedro foi o primeiro a rir do nosso desconforto. "Bora, galera, é só mato, vai dar tudo certo", ele disse, como sempre, com aquele tom de superioridade. Deveríamos ter voltado naquele momento. Cada célula do meu corpo gritava para eu dar meia volta, mas ignoramos o instinto. Caminhamos por cerca de 1 hora até encontrarmos uma clareira perfeita para montar acampamento. O sol já estava se pondo e as sombras das árvores se estendiam como dedos longos e esqueléticos. João montou a fogueira enquanto Carolina e Marcela organizavam as barracas. Tudo parecia estar indo bem até aquele momento. Depois de algumas horas de risadas, histórias e bebidas ao redor da fogueira, a noite caiu por completo. E foi aí que as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que notamos foi o silêncio. De repente, todos os sons da floresta cessaram. Não havia mais o farfalhar das folhas, nem o som dos insetos. Era um silêncio tão profundo que chegava a ser opressor. Pedro, sempre o cético, zombou: "É só porque estamos no meio do nada. Animais se acalmam à noite." Mas havia algo errado. O tipo de silêncio que estava ao nosso redor não era natural. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Foi quando ouvimos. Primeiro, eram sussurros, baixos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Sussurros em uma língua que nenhum de nós conhecia. "Deve ser o vento", disse Marcela, embora seus olhos já demonstrassem medo. Só que não havia vento. As árvores estavam completamente imóveis, suas folhas paradas, como se fossem feitas de pedra. Então as sombras começaram a se mover. No início, pensei que era apenas minha mente me pregando peças. Depois de tanto tempo no escuro, o cérebro começa a imaginar coisas, certo? Mas as sombras estavam lá. Elas deslizavam entre as árvores, rápidas demais para serem animais. Eu tentava focar, mas cada vez que fixava os olhos em uma delas, desaparecia antes que eu pudesse distinguir sua forma. As sussurrantes vozes ficavam mais altas, e o ar ao nosso redor parecia ficar mais frio, mesmo com a fogueira ainda queimando. João foi o primeiro a se levantar. "Tá tudo bem, gente? Isso está ficando estranho." A voz dele tremia, e eu percebi que todos estavam sentindo a mesma coisa. Algo estava profundamente errado. Foi então que Pedro, ainda tentando manter o controle, decidiu pegar a lanterna e investigar ao redor da clareira. "Eu vou dar uma olhada. Deve ser algum bicho." "Relaxa." Ele se afastou da fogueira e caminhou em direção às árvores. Fiquei olhando para a luz da lanterna balançando entre os troncos, e o pavor crescia no meu peito a cada segundo que passava. Ele se afastou mais e mais, até que não pudemos mais vê-lo. Apenas a luz da lanterna dançava à distância, e os sussurros continuavam, agora mais intensos, mais próximos. Alguma coisa estava nos cercando. De repente, a luz da lanterna de Pedro apagou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos nós nos levantamos, em pânico. "Pedro!" Carolina gritou. Não houve resposta. Marcela começou a chorar, e João tentou acalmá-la, mas o medo era palpável. Ficamos parados,
tentando escutar qualquer som que indicasse onde ele estava. E então, ouvimos, não era o som de alguém voltando, não eram passos, era um arrastar, como se algo estivesse sendo puxado pela terra e vinha da direção de onde Pedro tinha desaparecido. Pedro, é você? Perguntei com a voz trêmula, sabendo no fundo que a resposta seria um pesadelo. As sombras se moveram de novo, dessa vez com mais clareza. Algo estava saindo da escuridão. Não era Pedro. Era algo grande, com membros longos e desajeitados, que se movia de maneira errática, como se não soubesse como andar direito. A coisa se aproximou, e ao se aproximar da fogueira, pude ver seus olhos, ou o que deveria ser seus olhos. Duas cavidades vazias, profundas, onde antes poderiam ter estado olhos humanos. A criatura era alta, encurvada, e sua pele parecia estar apodrecendo, pendendo de seu corpo magro e deformado. No lugar da boca, havia apenas um rasgo, de onde os sussurros escapavam como se fossem segredos mortos há muito tempo. Marcela soltou um grito e correu em direção à barraca. Mas era tarde demais. A coisa se lançou em nossa direção, movendo-se com uma velocidade impossível para algo com sua forma desajeitada. O pânico se instaurou. João tentou jogar um pedaço de madeira da fogueira contra ela, mas a criatura desviou com um movimento rápido, como uma sombra. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisado pelo medo. Carolina correu atrás de Marcela, mas no meio do caminho, ela tropeçou. Eu fui até ela, tentando ajudá-la a se levantar. Quando consegui, olhei em volta e a criatura tinha sumido. Não estava mais lá, mas o silêncio era ainda mais aterrorizante. João estava junto à fogueira, ofegante, sem saber o que fazer. O que era aquilo? Onde está Pedro? João estava em choque. A pergunta sobre Pedro ecoava em nossas mentes. A criatura havia sumido, mas o terror persistia. O silêncio da floresta agora era absoluto, e as sombras pareciam se comprimir ao nosso redor, como se nos observassem. Eu e Carolina nos aproximamos da fogueira, o calor das chamas oferecendo uma falsa sensação de segurança. Marcela estava em sua barraca, soluçando, completamente abalada. João, ainda com a respiração ofegante, tentava fazer sentido de tudo. Temos que sair daqui agora, ele disse, com os olhos arregalados. Concordei com a cabeça, mas havia um problema. Pedro ainda estava desaparecido. Não podemos deixar o Pedro para trás, Carolina exclamou, com a voz embargada pelo desespero. Olhei para a floresta densa e escura à nossa volta. O caminho pelo qual Pedro havia desaparecido parecia agora um túnel sem fim, um buraco negro que engolia qualquer vestígio de luz. Havia algo errado naquele lugar, algo antigo e maligno. As histórias sobre a floresta de Araponga voltaram à minha mente. Falavam de almas perdidas, de antigos rituais e de espíritos vingativos que vagavam entre as árvores. Mas quem acreditaria nisso? A criatura que vimos não era humana. Disso eu tinha certeza. Ela carregava algo, uma energia maligna que parecia se alimentar do nosso medo. Mas ainda assim, Pedro era nosso amigo. Não podíamos abandoná-lo. Se ele estivesse bem, já teria voltado, João argumentou, tentando convencer-se e a nós de que Pedro estava perdido. Se formos atrás dele, vamos acabar como ele. Houve um momento de silêncio pesado, enquanto todos ponderávamos o que fazer. Não queria acreditar que Pedro estava além de nossa ajuda, mas a floresta parecia querer devorar-nos vivos. Cada segundo que passava, o pânico crescia. Foi então que algo aconteceu. Um som, vindo das profundezas da escuridão. Um estalo de galhos quebrando, seguido por um gemido baixo, abafado, que soava como um sussurro distante. João pegou o facão que tinha trazido para cortar lenha. Era uma medida desesperada, mas naquele momento, qualquer coisa que pudesse nos proteger era bem-vinda. Pedro? Carolina perguntou, esperançosa, olhando em direção ao som. O gemido repetiu-se,
mais próximo desta vez. Não parecia certo. Não era humano. Era algo imitando uma voz humana. Sentimos a mesma coisa ao mesmo tempo. Não estávamos sozinhos. Algo estava nos cercando, brincando conosco. Vamos nos dividir. Eu e o João vamos procurar o Pedro. E vocês fiquem aqui. Sugeri, minha voz vacilando enquanto tentava soar corajoso. Mas, antes que alguém pudesse concordar ou discordar, algo atravessou a clareira em uma velocidade absurda. Tão rápido que só vimos um borrão de sombra. Ouvi o grito de Marcela vindo da barraca. E quando me virei, a entrada da barraca estava rasgada. Ela não estava mais lá. Corremos em direção ao local, com os corações disparados. Mas era tarde demais. Não havia sinal de Marcela. Tudo o que restava era uma sensação de vazio e aquele maldito silêncio. As sombras dançavam ao redor de nós, rindo de nossa impotência. João começou a gritar o nome dela, mas sua voz parecia afundar na escuridão, como se a própria floresta estivesse sugando o som. Carolina estava chorando e eu sentia que estávamos à beira de um colapso completo. Precisamos sair daqui, agora, falei, sem mais hesitar. Já não importava mais encontrar Pedro ou Marcela. Precisávamos salvar nossas vidas. Tentamos correr de volta pela trilha de onde viemos, mas era como se a floresta tivesse mudado de lugar. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, seus galhos se entrelaçando como braços tentando nos impedir de passar. Era impossível ver o céu. Era como se estivéssemos sendo conduzidos para o centro de um labirinto sem saída. A lanterna de João falhou, e as únicas luzes que restavam eram as chamas da fogueira, que pareciam cada vez mais distantes à medida que nos afastávamos. Minha respiração estava ofegante, o coração martelando no peito. Sabia que não iríamos durar muito tempo ali. Então o som voltou, os sussurros, mais altos agora, vindos de todos os lados. Sussurrava nossos nomes. Era impossível saber de onde exatamente vinham, como se as próprias árvores estivessem falando. Aquele zumbido crescente parecia estar nos levando à loucura. De repente, uma sombra se destacou do tronco de uma árvore. Era ela, a criatura, alta, com a pele pendendo dos ossos, os olhos vazios e o sorriso rasgado de orelha a orelha. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Atrás dela, outras figuras sombrias se moviam nas trevas. Podíamos ouvir mais sussurros e vi um vislumbre de corpos humanos. Eles estavam ali, presos, como se a própria floresta os tivesse engolido. Eram as pessoas desaparecidas de que as lendas falavam. A visão era aterradora demais para processar, e o pavor tomou conta de todos nós. Depressa, gritei, e todos dispararam na direção oposta à criatura. Corríamos sem rumo, desviando de galhos e raízes, tropeçando em pedras e folhas secas. Podia sentir os passos de algo nos perseguindo. O ar frio me cortava o rosto, mas não ousava olhar para trás. Apenas corria. Corria como se minha vida dependesse disso e ela dependia. Depois de uma eternidade correndo, acabamos chegando a um rio. A água corria rápida e gelada. João foi o primeiro a entrar na correnteza, seguido por Carolina. Pulei logo atrás deles e a água fria nos atingiu como um soco no estômago. Nossos corpos foram levados pela força da correnteza e enquanto lutávamos para nos manter à tona, ouvi um último grito vindo da escuridão da floresta. Era Pedro. Aquele grito ecoou em minha mente durante o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente saímos do rio, exaustos, machucados e tremendo de frio, a floresta havia ficado para trás. Conseguimos escapar, mas a que custo? Nunca mais vimos Pedro ou Marcela. E até hoje, quando o vento sopra à noite e sussurra meu nome, lembro-me daquele lugar amaldiçoado, porque uma parte de mim nunca saiu daquela floresta.